Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar algumas técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esse vídeo é muito diferente. A gente tem um canal no YouTube que se chama Psicometristas Brasil. Esse é o mesmo nome do nosso canal no Facebook. E algumas pessoas comentaram que queriam saber como utilizar o SPSS para fazer algumas rotinas básicas em estatística e algumas rotinas básicas em psicometria. Tá aí a pergunta, o que são rotinas básicas, né? Eu tenho aqui, mas eu não vou poder mostrar por completo, um manual de um teste em psicologia chamado AD. É um teste de atenção dividida, é um teste bastante interessante. E nesse capítulo de estudos psicométricos, a autora vai passo a passo mostrando o que ela fez, como chegou até as conclusões dela, quais foram os resultados obtidos a partir da amostra que ela avaliou com esse teste. E é nesse manual aqui, que eu não vou mostrar porque tem direitos autorais e nós sabemos hoje que sabemos há muito tempo que a utilização de testes psicológicos por outros profissionais é um problema grande e que em grande parte das vezes é feito por divulgação do próprio psicólogo. Então, esse daí é o manual que vai me embasar a fazer aqui algumas rotinas básicas em psicometria para responder aos colegas que mandaram essas perguntas. Lembrando a todos que esses vídeos são todos um oferecimento do IBNeuro, do IBNEC e da ANOVA. Bom, banco de dados, abrir, fechar, variáveis, nível de medida. Aqui está o shape do meu SPSS. E eu estou trabalhando com uma pesquisa que foi feita no Brasil, coordenada por mim, aqui na PUC-Rio, na Espanha e em Portugal. Nós temos uma hipótese por detrás dessa pesquisa, que é as pessoas têm maior adição à internet hoje do que antes. Uma hipótese meio que de âncora é que, além dessas pessoas terem maior adição à internet, elas utilizam esse meio para cometer bullying, né? Falando de uma maneira bastante clara. E quando é feito esse bullying pela internet, tem um nome que é cyberbullying ou cyberbullying. Bom, está aqui o meu banco de dados. No SPSS, para abrir um banco de dados é muito simples, eu vou dar algum zoom em alguns momentos. Aqui nessa pastinha amarela serve para abrir um banco de dados e aqui no arquivo também serve para abrir um banco de dados. Uma pessoa me perguntou como fazer para que o SPSS fale português. Bom, para fazer com que o SPSS fale português não é nada difícil. Aqui a gente tem aqui algumas opções e no editar tem as opções do SPSS e vocês vão reparar que o meu idioma está configurado para português, tanto na saída quanto na interface do usuário. É importante você atentar a isso em relação à codificação das casas decimais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente utiliza alguma coisa, vírgula 0,5. Nos Estados Unidos é ponto 0,5 e por aí vai. Mas isso aqui é um assunto para algum outro dia, isso aqui é uma coisa muito simples. Bom, colocar o SPSS em português não tem mistério, está aqui na parte de idiomas. Bom, aqui está meu banco de dados e no banco de dados do SPSS, como vocês já devem ter acompanhado em vídeos anteriores, a gente tem duas barrinhas lá embaixo. Uma chama-se visualização dos dados e outra visualização das variáveis. É aqui que eu vou clicar. Aqui na visualização das variáveis eu tenho todas as variáveis que eu utilizo e nesse meu estudo eu utilizei muitos instrumentos, mas basicamente cada país, country, tem um valor associado a ele. 1 é Espanha, 2 é Portugal, 3 é Brasil. Se vocês trabalharem com banco de dados compartilhado, ou se vocês precisarão fazer um banco de dados que seja utilizado por outras pessoas, façam em inglês. Fica muito mais fácil e é uma comunicação mais tranquila. Hoje a língua da ciência é inglês. Bom, aqui está meu banco de dados, esse aqui é o country. Country é uma variável de nível nominal, portanto 1, 2 e 3 são apenas rótulos, essas três variáveis. Não significa que Brasil é maior do que Espanha ou Portugal é menor do que Brasil, não tem nada a ver com isso aqui. É simplesmente uma forma que eu tenho de rotular, de criar valor a esses meus dados. Valor textual. Beleza. Daqui é o ID do questionário, aqui é o nome do participante, e-mail e por aí vai. Sexo, novamente, nós temos uma variável nominal e nesse momento sexo, vamos ver aqui se eu achei. 1 é masculino, 2 é feminino, male, female. Novamente, como é nominal, os números não querem dizer nada além do nomezinho do lado dele. 1M, 2F. Não quer dizer que F seja maior do que M, tudo bem? Aqui nós temos diversas formas de criar níveis de medida. E lembrando que em estatística a gente não vai trabalhar com nível de medida de razão. A estatística ela trabalha justamente com probabilidade. Tanto que o nome da matéria, quando a gente leciona, é probabilidade estatística, introdução à probabilidade estatística. Não é cálculo, ou seja, a estatística não é exata, a estatística é probabilística. Bom, então, evidentemente aqui você nunca vai ver nível de medida do tipo razão. Você sempre vai ver uma medida que é nominal ou qualitativa do tipo nominal ou qualitativa do tipo ordinal. Aí você fala, Luiz, mas qual que é a diferença?
Nominal, simplesmente os números, eles têm uma noção de diferença. Um é diferente de dois, portanto, masculino é diferente de feminino. Ordinal, os números têm uma relação de tamanho em relação a eles. Por exemplo, quem estudou até o ensino fundamental tem menos ensino que quem estudou até o ensino médio, que tem menos ensino do que quem estudou até o nível superior e por aí vai. Bom, super simples, se você tem alguma dificuldade com isso, nos outros vídeos, nos vídeos anteriores do nosso canal você pode conferir. E aqui nós temos um nome, lembrando que não posso começar um nome com espaço. Ele vai brigar comigo, ele nem deixou eu fazer. Por via de regra, eu não posso colocar números no meu banco de dados para esses nomes das variáveis. Não posso colocar país do usuário, por exemplo, com esse espaço. Ele vai brigar também comigo. E é super simples desta forma, tudo bem? Aqui eu tenho diversas variáveis, não sei quantas no total. Bom, 99. E do outro ladinho eu tenho os dados desses participantes todos. Aqui significa cada coluna, uma variável, cada linha, um valor ou uma unidade estatística. Aqui é a coluna country, unidade estatística, esse é o primeiro sujeito. Que se eu clicar aqui nesse 1A, ele vai me falar que como 1 é um nível de medida nominal, significa Espanha. E por aí vai, até que eu tenho Brasil, Portugal, perdão, e depois Brasil. Nosso N foi o menor nessa pesquisa, porque a PUC é pequenininha em relação a esses outros países. Bom, esse daqui é a carinha do SPSS, super fácil de trabalhar, lembrando que você pode importar também outros dados que não são do formato SPSS. O SPSS é o mais fácil para você trabalhar com banco de dados, apesar de ser pago, eu acho que é um bom investimento para o estudante de psicologia. Claro que se você quer trabalhar sem pagar e já com uma comunidade maior para te dar um suporte, baixa na mesma hora o R e vem com a gente se tiver algumas dúvidas. Bom, aqui está o Word, né? Eu sempre coloco isso, então vamos lá. Abrir e fechar variáveis nível de medida, isso é moleza. Explorar dados, essa é a primeira parte que a gente faz quando a gente trabalha com estatística. Explorar dados significa construir tabelas, construir gráficos, que nos dê uma primeira visualização de como esses dados se comportam. Vamos lá, primeiro passo, vou construir uma tabela, né? Você já deve ter acompanhado que a maior parte das análises feitas no SPSS estão aqui nesse botãozinho escrito analisar. Na verdade, tem coisas que até hoje eu não sei o que significa, por exemplo, marketing direto. Não vou nem clicar que vai que dá problema, né? Então, analisar relatórios e estatísticas descritivas, muitas vezes um tem um overlap ao outro, mas estatísticas descritivas você tem diversas tabelas aqui, e a primeira tabela que normalmente eu sempre peço são as frequências. Aqui eu consigo ver missing case, aqui eu consigo ver diversas coisas. Missing cases são dados faltantes, por exemplo, você chegou até um participante e ele não quis falar quanto ele ganha. Você não pode inventar quanto ele ganha, você coloca simplesmente um valor, você não coloca nada, ou você coloca algum valor que depois, num dicionário de variáveis, você vai exemplificar. Por exemplo, 999. Esse 999 é um valor que a pessoa saberá que o participante não respondeu. Para que não fique muito pesado, eu vou só pedir uma frequência para essa variável country, e aqui eu posso pedir diversas estatísticas. Lembrando que é um nível de medida nominal, eu vou colocar duas, porque duas vai nos dar uma análise melhor. Country é nominal, se eu clicar com o botãozinho direito eu vou ter as informações dessa minha variável, 1 Espanha, 2 Portugal, 3 Brasil, e age é escalar. Na verdade seria de razão, porque age, ou seja, idade, tem um zero absoluto, esse zero existe, só que ele vai trabalhar aqui como se fosse um nível de medida do tipo escala, tudo bem? Vamos lá, quais estatísticas eu vou pedir? Eu vou pedir a média, eu vou pedir a mediana, eu vou pedir a moda, não vou pedir a soma, que vai ficar um pouquinho demorado, essas aqui são todas medidas de tendência central, e quase nunca a gente utiliza a soma, tudo bem? Medidas de dispersão, que são diferentes de medidas de tendência central, aqui ele posiciona os dados, aqui ele vê quantos dados se afastam, por isso dispersão. Antigamente o pessoal falava também de difusão, mas eu acho que isso morreu. Desvio padrão, vou pedir a variância, lembrando que a variância é o primeiro passo do desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, e a variância é a diferença da média pela unidade estatística dividida por n menos 1, e a primeira parte de cima, o numerador, é ao quadrado. Quero saber como a minha distribuição ela se apresenta. Se apresenta de uma maneira normal ou não normal. Por isso eu vou pedir a simetria e curtose, e depois eu posso até mostrar como fazer outros testes de normalidade. Lembrando que nós temos uma regrinha, se não me engano, a simetria tem que ser 0 e curtose 3. Quando eu clicar em OK, ele vai fazer uma tabela de frequências. Não tenha vergonha de usar o Excel. A gente utiliza quase que o tempo inteiro o Excel para
para depois apresentar esses dados de uma maneira mais elegante, né? Porque o SPSS, apesar de ser interessante, no Excel a gente consegue ter mais opção para criar gráficos e por aí vai. Bom, aqui está o Excel, que às vezes ele abre, às vezes ele não quer abrir. Bom, posso colocar aqui e depois eu posso salvar esse meu Excel para mostrar para outras pessoas. Esse Excel, normalmente eu costumo utilizar bastante para nos e-mails eu anexar, para que os caras vejam passo a passo do que eu fiz, para que eles não tenham que ficar toda hora abrindo o SPSS. Bom, nós temos isso daqui então, na nossa primeira análise. Vou voltar para cá. Esse daqui é o report, né, a saída do SPSS. Nós temos 1.957 dados válidos para país e 1.929 dados válidos para idade. Opa, existem dados faltantes, então país sempre foi preenchido, não tenho nenhum ausente. Vou até dar um zoom para facilitar. País sempre foi preenchido, nunca teve um ausente, enquanto a idade algumas pessoas não falaram, ou os nossos estagiários não conseguiram coletar esses dados. Bom, média, mediana e moda são interessantes para que a gente veja a simetria. A simetria ela pode ser positiva, negativa, ou pode ter uma simetria não assimétrica, ou simétrica, né? Que daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas a gente já sabe que os nossos dados não são simétricos, são assimétricos. Apesar de quase serem, mas não são, tudo bem? Beleza, aqui a gente tem média, aqui a gente tem mediana. Média e mediana são coisas diferentes. A média é aquele valor onde os dados se agrupam com maior frequência, enquanto a mediana, ela divide uma série, ela divide uma tabela, ou os dados em dois blocos totalmente diferentes. Um bloco 50% abaixo daquele valor, um bloco 50% acima daquele valor. São coisas diferentes, então normalmente não é, salvo se for simétrica, média e mediana se tocam. Quando não são simétricos, que é o caso aqui do meu banco de dados, média e mediana não se tocam. Beleza. Isso daqui é a primeira parte, não é difícil. Ele faz uma tabelinha para a gente saber quais são os dados, quais são as unidades estatísticas, quais são as frequências. Ele faz porcentagem válida e porcentagem acumulativa. Isso daqui é a nossa primeira análise. E a gente pode também fazer análise explorando esses dados com a própria opção que o Excel nos permite. Isso daqui, a parte mais importante disso daqui é para que a gente consiga, depois de algum tempo, saber se é normal ou não normal a nossa distribuição. Porque haverá, sem sombra de dúvidas, testes específicos para uma distribuição que segue uma normal e testes que não seguem uma normal. Bom, aqui o nosso amigo SPSS já nos dá a opção de explorar e a gente vai explorar dessa vez a idade. A idade é dependente, se eu colocasse em outro canto ele não permitiria um ok aqui. Então, pronto. Fatores, eu poderia colocar os países, ou seja, ele já vai fazer essa divisão por países. E eu posso aqui pedir algumas estatísticas. Eu quero os descritivos, não quero as outras coisas, eu quero somente isso. E eu quero que ele me diga se a minha distribuição ela segue uma normal ou não segue uma normal. Estou fazendo muito rápido, né? Vai aos pouquinhos pausando o vídeo, qualquer coisa. Aqui no gráfico eu vou pedir um teste de normalidade. Aqui eu tenho diversos gráficos que eu posso rodar, e eu posso rodar isso tanto a partir de point and click dessa forma, quanto numa parte chamada gráficos, que está logo aqui em cima. Bom, eu vou pedir um histograma, eu quero um gráfico de normalidade, ele vai fazer, se não me engano, um Shapiro-Wilk. Beleza, vou mandar rodar, vou dar ok, ele vai fazer ele vai examinar essas minhas variáveis de idade a partir de dado país. Então aqui ele tem os 3 países, aqui ele fez aquilo que a gente já tinha feito na primeira tabela. E o que eu quero saber agora deixa eu te falar, minha distribuição é normal ou não é normal em relação à idade? Se for normal, eu vou poder utilizar testes estatísticos paramétricos. Se não for normal, vou ser obrigado a correr os paramétricos e utilizar alguns outros. Ele fez o primeiro um Kolmogorov-Smirnov. Isso é meio que clássico, descarte isso. Antigamente a gente utilizava o Kolmogorov-Smirnov para saber a normalidade. Hoje a gente não mais utiliza isso. A gente utiliza melhor o Shapiro-Wilk. Bom, Shapiro-Wilk está falando que a idade da Espanha, 0.0. Portugal, 0.001. Brasil, mesma coisa. Isso significa que H0 é... Vou botar aqui. Opa. Voltei meu Word aqui. Nesse momento, no meu Shapiro-Wilk, H0 significa é normal. Será que rejeitamos ou não rejeitamos H0? O nosso valor de rejeição de H0 é sempre igual a 0.05. Se for menor do que 0.05, a gente rejeita. Se não for, a gente falhou em rejeitar. Vamos ver o que o SPSS aqui mostrou.
Bom, pausa o vídeo e tenta responder. Agora que você já respondeu, espero que você tenha acertado, a gente rejeita a normalidade. Nossos dados não são normais. A gente rejeita H0 ao passo que a significância estatística foi 0.0000. Aqui, se eu mandar ele ver mais itens, aqui eu vou clicar com o botão direito, propriedades da célula, e aqui eu vou pedir, em vez de 2 casas decimais ou 3 casas decimais, eu vou pedir um montão de casas decimais. Em algum momento, bom, nem com isso ele conseguiu chegar lá, mas em algum momento ao fim vai ter 1 aqui, tá bom? Isso daqui não existe em estatística, senão não é estatística, é cálculo 1, cálculo 2 e por aí vai. Bom, nossos dados não são normais, nem para Espanha, nem para Portugal, nem para Brasil, e aqui está o nosso histograma bonitinho falando desses gráficos. A gente percebe que tem uma simetria nesses gráficos. Repara que essa simetria, a gente pode plotar em cima dela uma distribuição normal. Olha aqui a distribuiçãozinha normal. E a gente percebe que os dados, na maior parte das vezes, a simetria na psicologia funciona dessa forma. Nós temos uma curva longa aqui à direita e uma simetria que está aqui que a gente vai chamar de assimetria positiva. Tudo bem? A assimetria positiva, ela se comporta desta forma. Tem um montão de dados à direita. Se fosse ao contrário, se eu fizesse 1 menos esse valor, ela seria aqui, não é? Aí a gente chamaria isso de assimetria à esquerda, ou assimetria negativa. Nesse momento, nós temos uma assimetria positiva. Bom, aqui ele fez o nosso histograma para a idade, e depois ele vai fazer um montão de outra coisa, mas esse gráfico aqui, o Q, já nos deixa ver que de normal não tem nada essa nossa distribuição. Bom, se quiser rodar os gráficos de outra forma, você pode rodar por aqui, com o instrutor de gráficos, e aqui ele vai te dar uma lista, um leque de opções. Por exemplo, eu posso pedir esse histograma, colocando aqui ele vai nos dar o shapezinho do histograma, está aqui, ó, posso pedir para exibir a curva normal, e posso modificar meu estilo de barra, eu posso fazer uma perfumaria, mas não tem necessidade disso, e posso justamente colocar em relação ao país a idade que ele se apresenta. Então, cadê country? Está aqui country, e a idade, lembrando que aqui nós temos o eixo de Y, o ordenados, aqui nós temos o eixo de X, ou abscissas. Pronto, está aqui, ele vai fazer a mesma coisa que ele já tinha feito em outro canto. Ele fez isso daqui, eu acho que um pouquinho mais acima, vamos ver onde ele fez isso. 2, 3... Bom, não sei, mas ele fez em algum canto. Está aqui a média da idade, legal, tudo tranquilo. Eu já posso fazer algumas inferências a partir desse gráfico aqui, se eu tivesse pedido erros, o que eu não fiz. Mas vamos lá. De novo, aqui no Word. Então, o primeiro passo é saber como meus dados se apresentam a partir de uma tabela de frequência de gráficos. Fizemos. Agora eu quero separar, eu quero somente entender como o Brasil se comportou nessa panaceia que está esse banco de dados. Esse banco de dados é compartilhado, então os caras querem olhar tudo ao mesmo tempo agora, mas eu não tenho interesse. Eu quero ver somente como o Brasil se comportou nisso. Aqui nessa parte de dados, eu posso dividir o meu arquivo e organizar a saída pelo país. Olha só, country, organizar a saída, pronto. Beleza, ele vai organizar minha saída por países. Eu poderia ter feito de outra forma. Eu poderia, em vez de ter dividido essa minha saída por países, eu sei que Brasil, ele é o rótulo 3, repara só, quando eu for aqui em country, Brasil, ele é o rótulo 3, então eu poderia simplesmente pedir para ele selecionar os casos onde country é o rótulo igual a 3, country igual a 3. Dou OK, ele vai entender que eu fiz isso, tudo bem? Beleza, isso é fácil, isso não é difícil, e aqui eu posso, por exemplo, pegar somente as médias, por exemplo, dos homens brasileiros, as médias dos homens, sei lá, dos homens e das mulheres brasileiras. Aqui eu só estou trabalhando com pessoas do Brasil. Exemplo claro, essa média aqui é somente para Brasil, tudo bem? Simples e fácil dessa forma, e se, por exemplo, eu quisesse ver como isso aqui é somente para Brasil, eu vou até copiar isso daqui, ó. Essa minha tabelinha eu vou jogar lá no Excel, conforme eu falei, o Excel é nosso segundo melhor amigo. Vou tirar isso que eu fiz de selecionar os casos, vou pedir todos os casos, e vou rodar novamente aquela análise que eu acabei de fazer da média para a idade.
Feito isso, eu vou copiar isso daqui e vou mostrar para vocês de novo aqui no nosso amigo Excel que elas são diferentes, olha, considerando o banco de dados inteiro, considerando somente Brasil. Bom, tem uma diferença, não sei se essa diferença é estatisticamente significativa, daqui a pouquinho a gente vê isso. Bom, esse é o primeiro passo, então todo trabalho psicométrico é baseado nessa primeira parte de explorar dados, ver as médias e por aí vai. Claro que a gente sempre tem que ter um dado alguma coisa, ou a partir de alguma coisa. A gente quer saber as médias a partir do país, a gente quer saber as médias a partir de uma escolaridade, a gente quer saber as médias a partir de sei lá o que, a partir da idade da pessoa. É isso que a gente vai fazer agora. Voltei aqui meu SPSS, eu tenho aqui meus dados, e eu posso, nesses meus dados, por exemplo, poderia dividir em outros arquivos, né? O que eu não quero fazer agora. Eu poderia, além de dividir em outros arquivos, agregar esse meu banco de dados em vários outros bancos de dados. Eu posso fazer isso, por exemplo, eu posso pedir um resumo da idade, posso pedir para ele quebrar as variáveis a partir do país e pedir um resumo da idade num novo banco de dados, por exemplo. Aqui ele vai ter um banco de dados diferentes que ele vai agregar a partir da quebra desse meu primeiro banco de dados. E com isso eu vou conseguir trabalhar com... Ele está demorando, né? Ele está devagarzinho. Mas eu vou conseguir trabalhar um novo banco de dados a partir disso. Porque eu não quero isso agora. Eu quero, voltei aqui meu banco de dados original, aqui eu tenho todas as minhas variáveis, eu tenho isso tudo. Eu quero saber a média, que é o segundo passo, que normalmente a gente faz em psicometria, eu quero saber a média dada alguma coisa. Bom, eu vou só trabalhar com o Brasil, então eu vou selecionar os casos somente do Brasil, já está aqui aquela terceira, o SPSS tem uma memória, então tudo que a gente faz, se a gente voltar lá naquela janelinha, ele vai lembrar, e tendo essa memória aqui, agora sim eu quero analisar as médias de homens e mulheres. Um grande primeiro passo da psicometria é saber como as médias se comportaram. Talvez esteja faltando falar o seguinte, psicometria trabalha com testes, tá bom? Psicometria sempre trabalha com testes. A ideia da psicometria é que a gente pode medir funções psicológicas. Funções como atenção, memória, orientação, linguagem, raciocínio, tipos de raciocínio, humor. Por exemplo, aqui a gente trabalhou com uma escala chamada... uma escala de Beck, a escala mais clássica, né? Inventário de ansiedade de Beck, inventário de depressão de Beck, o inventário 2 de depressão de Beck. Bom, antigamente, psicometria era a mesma coisa que somar. Somou os itens são todos iguaizinhos, então a gente somou, a gente tem aquele valor total do teste. Eu já fiz isso, eu vou ensinar como fazer isso para chegar até a média. Bom, aqui nessas minhas variáveis, então, eu tenho o BAI e o BDI. Aqui o BDI vai do primeiro item até o 21º item, e eu posso criar uma nova variável chamada BDI soma. Lembrando que como a gente está trabalhando com o banco de dados, quando muda de computador fica complicado. Banco de dados em inglês, compartilhado, então a gente faz isso em inglês, tá bom? Aqui antigamente, isso era considerado psicometria, hoje isso aqui quase que caiu por terra, né? Então aqui eu passo somar, e aqui eu vou somar todos os itens, porque reparem o problema disso, parto do princípio que todos os itens medem esse traço latente, a depressão da pessoa, de uma maneira igual. Sabemos hoje que, primeiro, isso não é linear, tampouco isso é igual. A gente resolve isso com modelos de equação estrutural e, melhor ainda, a gente resolve isso com TRI. Mas na psicometria clássica eu ia somar o item 1, então eu vou ter que achar aqui o item 1, o item 2, o item 3, o item N. Ó. O item 1, bota uma vírgula, o item 2, bota uma vírgula, o item 3, e por aí vai. Vocês estão percebendo que a minha desatenção está cada vez maior, então aos pouquinhos eu vou errando. Bom, isso aqui, N até o último item, que é o item 21. Não vou fazer isso porque eu já fiz isso, tudo bem? No nosso banco de dados tem já aqui o BDI soma, que é do tipo escala, é numérico, tem 2 decimais, não precisava nem ter 2 decimais, eu posso retirar, tem 0 decimais agora e tem 8 unidades de largura. Bom, será que tem diferença na média entre homens e mulheres frente à avaliação do humor feito pelo BDI? Essa é uma pergunta, não é? Essa é uma das primeiras perguntas que a psicometria faz, e como aqui nesse estudo de validação de um instrumento, ela também fez, mesmo porque a gente precisa criar pontos de corte. Vamos ver isso aqui. Então, eu só estou selecionando o Brasil, então, se vocês repararem, aqui do lado tem
tem vários itens que eu não, várias linhas que eu não estou utilizando, mas as últimas eu estou. Primeiro passo, eu quero analisar as médias disso daqui. Médias, vou tirar aqui a idade, vou colocar que o que eu quero saber a partir do sexo, essa é a minha VI, o quanto a soma do BDI foi para homens e mulheres. Tá aqui BDI, eu tenho aqui algumas opções, eu vou deixar como tá. E beleza. Legal, já sei que a média de homens foi 9,5, a média de mulheres foi 12,16. Agora, eu não tenho a menor ideia se isso é estatisticamente diferente, se homens e mulheres são estatisticamente diferentes um do outro. Esse daqui é um primeiro passo, um passo muito importante. Isso é uma hipótese. Será que homens e mulheres são diferentes? Eu posso ter uma hipótese direcionada, como homens são mais apontam maior depressão do que mulheres, ou uma hipótese não direcionada, uma hipótese genérica. São diferentes e por aí vai. Numa eu vou considerar as duas caudas, no outro eu vou considerar somente uma cauda dessa distribuição. E lembrando, apesar que ser de praxe, nesse momento, eu utilizar um teste paramétrico, eu vou utilizar o teste T, ao passo que nós sabemos que essa distribuição não é normal, ou seja, a VD não se distribuiu normalmente, a VD é o somatório do BDI, a gente deveria utilizar um teste não paramétrico, que o SPSS nos permite justamente aqui nos testes não paramétricos. Amostras independentes. Aqui eu tenho os campos, eu quero testar se, vamos ver aqui o sexo, a soma do BDI, as configurações ele pode escolher sozinho, eu vou deixar dessa forma, eu já até sei qual que ele vai escolher. E agora ele vai me falar se esses resultados são diferentes ou não são diferentes. Bom, ele utilizou o Main Whitney, que é o nosso amigo não paramétrico para o teste T de Student, e ele manda a gente rejeitar a hipótese nula. Provavelmente o teste T iria dar a mesma coisa, é quase que território comum da psicologia a gente utilizar o teste T, então vou fazer isso só por desencargo de consciência, lembrando que o mais correto seria nós utilizarmos um teste não paramétrico, ao passo que essa distribuição não é normal. Bom, tá aqui, eu vou colocar o sexo como minha variável de agrupamento, se não me engano é 1 e 2. E eu tenho o nosso ponto, a nossa variável dependente, que é o BDI. Bom, ponto 0, ó, isso daqui que importa para você. Rejeita ou não rejeita H0 para variâncias iguais assumidas. O P foi ponto 1, não rejeito H0, falei em rejeitar. Então, eu vou considerar essa linha aqui. E o nosso valor de P para o teste T de Students para amostras de igualdade de médias foi 0,00. Bom, são diferentes, essa é a ideia. Rejeitei H0 aqui. Então, se H0 era não tem diferença, eu acabei de rejeitar H0, acabei de rejeitar a hipótese nula tal como eu vi um pouquinho mais acima, de uma maneira até mais coloridinha, no teste Main Whitney. Bom, beleza. Essa é a primeira parte. Todo teste tem a média da amostra que ela foi avaliada. E a gente infere que essa amostra avaliada foi uma amostra representativa e robusta, e por isso a gente consegue fazer inferências à população. Bom, classicamente a psicometria clássica, ela soma os itens todos, e nesse primeiro momento eu dei uma olhada na média entre homens e mulheres, porque eu já estou pensando em pontos de corte. Mas a gente tem uma lógica que chama-se, a psicometria clássica ela se divide em validade, fidedignidade e padronização. Padronização, os pontos de corte, eles vêm aqui nos ajudar. A fidedignidade é a pergunta relacionada à consistência interna. Será que meu teste ele é preciso? Se fosse uma balança, eu subisse hoje, eu peso 60 quilos. Se eu não fizer nada diferente, continuar com a minha alimentação normal, amanhã, quando eu subir na balança, ela tem que dar 60 quilos. Senão, essa minha balança não é precisa. E a gente vê isso em psicometria clássica a partir de um coeficiente mais utilizado no mundo inteiro, apesar de milhões de questionamentos em relação à sua operacionalização, que é o alfa de Cronbach. O cara realmente, se não me engano, é de 1956, o texto dele, ele conseguiu revolucionar, ou pelo menos impactar de uma maneira muito forte a psicologia. Vamos lá, vou analisar. Eu só estou considerando o Brasil. Aqui eu tenho escala, eu quero saber se a minha escala é confiável. Para saber isso, não adianta eu colocar somente o somatório dos meus itens, mas sim colocar os meus itens um a um. Então, eu tenho aqui meus itens 1 a 1, BDI de 1 até N, BDI tem 21 itens, você tem que lembrar isso. Vou apertar aqui o Shift, vou até o finzinho.
Posso deixar só marcado aqui, porque meu objetivo não é fazer nada rebuscado, eu não preciso clicar aqui. Nesse momento eu quero somente o meu coeficiente de precisão. Aqui eu tenho do item 1 ao item 21. Pronto, tá aqui mais legalzinho. Só estou considerando o Brasil. Isso daqui é o que a gente quer. Em inglês é reliability. Pronto, ponto 8. Isso significa que meu instrumento ele é confiável. Os itens eles estão conversando entre si, eles estão medindo uma coisa só que eu não sei bem o que é, eu estou chamando de depressão, estou chamando de humor, mas independente da validade, meu teste ele é preciso. Uma pessoa avaliada hoje ou amanhã, o resultado vai ser muito similar. Muito similar o desvio padrão não será alto. É isso, ponto 8. Ponto de corte, Luiz. Ponto 7 é o aceitável do aceitável. Ponto 4, ponto 5, você já começa a desconfiar que seu teste não é bom ou que a sua coleta de dados não foi boa, os participantes mentiram e por aí vai. Bom, essa é a primeira parte. Agora eu quero saber, não mais de precisão, como eu coloquei aqui no meu Word, eu quero saber o que antigamente a gente chamava de validade fatorial. E eu tenho aqui alguns vídeos mostrando no R qual a diferença entre data-driven e theory-driven. Eu vou aqui simplesmente rodar uma análise fatorial para saber minha validade desse meu instrumento. Eu vou analisar. Aqui eu tenho a redução, uma análise fatorial. A ideia dela é reduzir alguns itens dessa minha escala, preservando a informação que ela consegue coletar. Eu tenho diversas opções que vocês irão aprender nos próximos vídeos e comprando livros em relação a isso. Novamente, aqui nas minhas variáveis, não adianta eu colocar o valor total, o valor somado daquilo ali. Eu tenho que colocar item a item, então eu vou botar os 21. Eu tenho diversas opções. Classicamente se utilizava esse para a gente saber se a gente pode rodar ou não pode rodar uma análise fatorial. Isso aqui basicamente caiu por terra com a TRE. A extração ele vai me dar diversas opções, lembrando que componentes principais é diferente de análise fatorial. As pessoas acabam por confundir porque o SPSS induz ao erro. Alto valor é o mais clássico, mas eu poderia fixar um número de valores, eu vou deixar no alto valor e vou pedir um script plot para saber como é que esse alto valor se comportou. Lembrando que eu tenho aqui diversas outras opções, tudo bem? Vocês vão ter que ler para saber o que cada uma significa. Rotação, a mesma coisa, tem rotações que são oblíquas e rotações que são ortogonais. Vou pedir uma rotação ortogonal, que é a Varimax. Eu poderia ter pedido uma oblíqua, que é essa daqui, ou por aí vai. Vou pedir uma ortogonal, parte do princípio que os fatores são totalmente descorrelatados entre si. Pontuação, isso aqui nos ajuda a salvar salvar esses resultados como novas variáveis, e opções nos ajuda a entender um pouquinho, deixar mais fácil. Eu vou tirar valores pequenininhos, vou classificar por tamanho, vou dar um OK. Ele vai fazer essa nossa primeira análise. Eu tenho aqui ponto 8 para o KMO, posso rodar direitinho, e eu rejeitei H0 para a esfericidade, eu posso ter uma análise fatorial. Ele faz uma extração das comunalidades, nada mais é do que uma grande correlação entre os itens todos, e aqui ele nos sugere 5 grandes fatores. A gente sabe que não é bem isso, mas essa é a primeira coisa que ele faz, tudo bem? Ele faz um script plot, e aqui nesse script plot eu tenho uma tomada de decisão muito simples. Olha, eu não vou considerar 5 grandes dimensões para chegar a explicar 55% desse meu teste, da variabilidade desse meu teste. Eu vou dar uma olhada no shape desse meu script plot, que está bastante claro, e eu vou considerar aonde tem a quebra do cotovelo. Repara que o primeiro fator explica bastante, um alto valor maior do que 3 já é a nota 1000, e o restante todo está muito abaixo desse, 3 vezes abaixo desse. Se for 2 vezes e meio, eu já posso considerar somente um valor. Quantas dimensões? A pergunta é, quantas dimensões eu tenho aqui nesse meu instrumento? Uma a partir da minha análise do meu script plot. Pronto, com isso já me dá uma lógica bacana. Eu posso retornar lá, análise fatorial, pedir dessa vez que na rotação, que na extração, eu tenho apenas um valor. É isso que a gente faz em psicologia, principalmente na psicometria clássica. E agora sim, ele vai conseguir, desse um único valor, gerar uma matriz de componentes onde cada um dos itens está explicando aquele resultado de uma certa forma. Bom, está aqui, essa é a primeira parte, e antigamente psicometria clássica era quase que isso. Só está mudando o seguinte,
Aqui eu já fiz um pouquinho sobre o que seria um ponto de corte quando peguei homens e mulheres. Agora eu vou mostrar como compartilhar esses dados e fazer um ponto de corte um pouquinho melhor. Bom, para compartilhar os dados e fazer um ponto de corte, normalmente a gente sabe que já sei que homens e mulheres são pessoas, têm resultados diferentes em relação ao seu apontamento de depressão nesse instrumento. Agora eu quero normatizar esses meus resultados. Eu vou criar aqui de uma maneira bastante simples, eu quero saber os meus índices percentílicos para esse meu instrumento. Posso criar uma tabela personalizada. Nessa tabela personalizada eu vou ter que colocar o meu sexo e o resultado do instrumento que eu medi, que eu utilizei para medir, que é o BDI, e criar aqui no BDI não só mais a média, mas aqui eu vou pedir onde que é o ponto de corte para aqueles 5% de pessoas que estão muito deprimidas, 5% de pessoas que estão igual ao percentil 95 em diante. Ao fazer isso, ele já vai me dar o ponto de corte. Por exemplo, para mulheres, o ponto de corte é o 25, e para mulheres, o meu ponto de corte é o 28 dessa minha escala. Para homens, o meu ponto de corte é o 25 dessa escala. É simples dessa forma, é fácil assim que isso é calculado. Posso também analisar a partir de estatística descritiva com frequências e aqui pedir não somente isso, mas um geral para os dois, olha só. Aqui eu posso pedir o percentil e botar o 95. Aqui eu estou considerando ambos os sexos. Mandei rodar. 95 vai ser o 28, tudo bem? E depois o que eu vou fazer? Eu vou sempre colocar isso no meu Excel. Porque no meu Excel eu vou conseguir ponderar o que é um, o que é outro. É isso que vai me importar nesse meu primeiro momento. Bom, desse ponto aqui, eu falei que ia ensinar como compartilhar esses dados, né? Você pode simplesmente salvar cada um dos passos que você está fazendo. Eu vou voltar aqui, ó, na frequências, eu vou clicar em colar. Ao clicar em colar, ele vai abrir uma nova janelinha. Nessa janelinha, a janelinha de sintaxe. Se eu copiar essa janelinha de sintaxe, normalmente eu faço bastante isso, eu posso adicionar aqui no meu Excel como eu cheguei até aquele resultado. Pronto, quando eu mandar isso para um outro pesquisador, ele vai saber como eu cheguei até aquele primeiro resultado. O que nós vimos aqui? Que eu explorei os dados, que eu dividi meus arquivos e criei novos bancos de dados, que eu fiz um teste de hipótese a partir de um arquivo dividido ou selecionando somente alguns valores de variáveis que eu queria, que eu fiz uma psicometria clássica a partir da soma total dos itens, da consistência interna, isso daqui é precisão, da validade fatorial, isso daqui é a mesma coisa que validade, e criei pontos de corte com uma tabela. Mesma coisa que vocês podem comprar na Mago, na casa do psicólogo, e ver na parte de estudos psicométricos de um teste. Na verdade é exatamente igual. Eu não vou dar o passo adiante é ir para modelos contemporâneos de psicometria, que são modelos de TRI restritos ou não restritos, como Rasch, Samejima, Bork, CAI. Aqui eu vou ter créditos parciais generalizados, uma miríade de outras opções que eu vou fazer no próximo vídeo, utilizando não mais o SPSS, mas sim o R, tá bom? Eu não fiz isso daqui ainda, que é a estatística frequentista relacionada a correlação e regressão. Isso aqui é a parte mais simples. Instrumentalmente falando, basta você ter no seu banco de dados e saber qual é onde você tem que clicar para correlacionar variáveis e para ter uma regressão entre variáveis, lembrando que uma correlação é a medida de associação entre duas ou mais variáveis e regressão é a medida de causalidade, o quanto uma variável independente explica o comportamento de uma variável dependente. Eu coloquei ali no texto, mas eu não fiz de propósito. Isso daqui não é tão simples quanto parece, não é somente lógica de macaco de clicar em alguns botões e ver os resultados. Isso daqui precisa de um certo estudo e você vai voltar naqueles vídeos anteriores que nós gravamos para que você entenda como isso funciona. Como um grande resumo, esse aqui é o SPSS e você aprendeu medidas simples do que é ainda chamado de teoria clássica dos testes, ou TCT, que é uma primeira grande escola criada pela psicometria. No próximo, eu vou explicar o que a gente entende por psicometria contemporânea ou moderna, sabendo que nesse momento a gente está partindo do princípio que tudo é linear.
enquanto depois de algum tempo a gente percebe que as coisas não são lineares e principalmente não são normais em relação à distribuição das VDs. Bom, esses vídeos todos são um oferecimento do IBNEC e do IBNeuro da Anova. Aqui são os nossos sites, basta acessar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido e que considere a hipótese de estudar mais isso em relação à teoria, porque é fundamental. Uma boa teoria significa uma boa prática. Essa é a ideia. Um grande abraço para todo mundo, até logo.